Olá, Igreja Digital! Que alegria estar com você aqui novamente. Para nós é um privilégio poder servir também a vocês aqui no debate. E com essa palavra tão poderosa em que o pastor Wander fala sobre seguidores. Eu sou a pastora Roberta e estou ladeada pelo precioso pastor Washington. Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para dividir com vocês o que Deus falou aos nossos corações. E passa aqui também, que está junto conosco, a Rebeca. Olá, Igreja Digital, bom dia, mais uma vez aqui com vocês. Sempre um prazer moderar esse debate. Vamos para as nossas perguntinhas? Vamos lá. Bom, no início da mensagem o pastor falou muito sobre Cristo estar no trono, né? E a gente percebe às vezes que mesmo na igreja, a gente fazendo aquilo que a gente sabe que tem que fazer, às vezes acabamos entrando num automático, né? A gente vem para a igreja, lê a Bíblia e tal, mas, sabe, acaba perdendo um pouco da sensibilidade. E a pergunta é: como a gente pode realinhar o coração quando a gente percebe que caiu nesse erro e acabou tirando Jesus do trono? Como que a gente pode fazer para realinhar isso? Então, primeira coisa que eu faço comigo e acho que pode ser uma sugestão para você fazer com você é o que você tem dado prioridade na sua vida. Porque é muito fácil a gente dizer que a gente prioriza a Deus, que a gente prioriza Jesus, mas apenas falar e não verdadeiramente viver desta forma. Dia desses eu estava conversando com uma pessoa e a gente já estava uns 2 dias juntos, próximos, e aí eu perguntei assim: você teve tempo de ler a Bíblia nesses 2 dias? E a pessoa disse assim: não, nem abri a Bíblia. E eu tinha visto onde ela tinha colocado a Bíblia. E por conta disso, busquei essa reflexão. E aí ela me disse assim: não deu tempo. Eu falei: é uma questão de administração do seu tempo, porque você ficou tanto tempo nas redes sociais. Será que você não podia dar uma prioridade a esse momento teu com Deus? E isso não é um julgamento. Isso é um carinho. Isso é um cuidado. Eu saber que me faz tão bem ter tempo com Deus que eu gostaria que outras pessoas tivessem também. Quanto mais quando a pessoa se declara cristã e também depende desse amor de Deus. Só que às vezes o corre do dia nos tira desse ponto de prioridade e aí a gente tira Deus do trono e aí vai entronizando outras coisas. E aí pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser a tua luta, a tua dor ou até mesmo a tua família. E mesmo diante da família, que é o nosso primeiro ministério, ela não deve estar no lugar de Deus da nossa vida, porque Deus tem o lugar dele. Você complementa, pastor? Sim. Eu gosto de ir muito por estímulos. Aonde você gostaria de estar? A pastor Roberto falou em prioridade de vida. E eu aqui faço uma sugestão, uma indagação. Onde você gostaria de estar? A gente entende, nessa nossa caminhada cristã, que o melhor lugar para estarmos na nossa vida é no centro da vontade de Deus. Sim. Quando a gente abre mão da nossa vontade e experimenta a beleza, o bem-estar de estar no centro da vontade de Deus, aonde quer que Deus sinaliza para a gente estar e a gente faz a tua vontade, a gente está bem. Está feliz, está equilibrado, a gente está no bem maior e assim a gente consegue priorizar. Quando a gente busca Deus, qual é a tua vontade? Você vai estar onde Deus vai querer que esteja. E ele passa a ser, então, a nossa centralidade. A nossa vontade, não, mas a vontade de Deus, sim. E aí a gente vai ver aquela questão, né? Vida em abundância. Amém, amém. Bom, a segunda pergunta, ela é sobre a igreja como corpo. O pastor também falou muito sobre isso, né? Sobre a comunhão, como a gente precisa estar junto de outras pessoas, mas a gente, às vezes, conversando com algumas pessoas, a gente ouve muito, eu pelo menos escuto muito assim: ah, não, hoje eu não vou não, vou só de noite, vou só de manhã, semana que vem eu vou na praia, né? A gente acaba
escolhendo ir ao culto como se a gente estivesse escolhendo ir ao cinema. A gente esquece de como é preciso estar aqui, de como é preciso caminhar com outras pessoas. E aí eu queria que vocês deixassem uma palavra para essas pessoas que perderam um pouco como eu posso dizer? Alegria. Pode ser a alegria de estar aqui. Eu diria que são pessoas descompromissadas. E aí eu queria voltar na palavra do pastor Wander. O pastor Wander perguntou assim, como seguidor, quem você segue, por que você segue e como você segue. E o pastor Washington disse assim, eu gosto de fazer essas provocações, né, trazer essas reflexões. E aí eu vou te fazer essa provocação. Será que quando você tiver vontade de falar com Deus, você gostaria que Ele tivesse com o ouvido bem atento para te escutar? É bom, né, a gente ser ouvido? Não é bom a gente saber que tem alguém ali disponível para a gente em tempo integral para poder nos ouvir? Mas será que você se presta a ter esse relacionamento com Deus todas as vezes que Ele quer ter relacionamento com você? Porque Ele está ali todo dia. Ele quer você todo dia. Mas se você é desse tipo de pessoa descompromissada, como a Rebeca trouxe, em que você vai à igreja, você frequenta uma célula como se você fosse a um evento, um cinema, uma eventualidade é o seu compromisso com a comunhão, como igreja, como corpo de Cristo, aí você às vezes se pergunta assim, por que Deus não me responde? Por que eu não escuto a direção? Por que eu não consigo seguir a vontade de Deus, como o pastor Washington colocou, se eu sequer sei qual é a vontade de Deus? Mas você buscou esse compromisso, esse relacionamento mais profundo? Dá para ter profundidade em qualquer relacionamento na sua vida se você não tem compromisso? O descompromissado não tem relacionamento profundo com ninguém, ele vai viver na superficialidade sempre. E como priorizar Deus, como dar a Ele o trono da sua vida, como seguir a vontade dEle, se você sequer consegue buscar o tempo de comunhão e de compromisso com as coisas do Senhor? São só provocações, mas... E interessante, eu entendo, aprendi lá na escola dominical, né? A minha vida toda dentro da igreja, nasci no lar cristão, no berço cristão. Eu vejo o seguinte, a gente vem à igreja não para a gente se deliciar, a gente vem na igreja para adorar o nosso Deus, é para isso que a gente vem. E o pastor falou, culto, 2 ou mais reunidos, não precisa de muita gente, mas aí eu faço uma provocação, já que a Roberta me provocou. Quando as coisas apertam na sua vida, você procura quem? A Deus. E a gente procura a Deus para ser renovado, restaurado em força. A Bíblia fala o seguinte, a alegria do Senhor é a nossa força. É melhor estar aqui na igreja, perto de Deus. Tá bom? E não só nos momentos difíceis, mas nos momentos bons também. Porque como o pastor Wander leu a carta hoje, aquela constância da fé da senhora que passou por inúmeras dificuldades, mas que agora ela está fazendo um culto de gratidão para poder honrar a Deus por tudo que Ele deu a ela e socorreu a ela nos momentos de dificuldade. Fortaleceu, trouxe esperança, trouxe vida. Ela estava em Deus. E aí a gente diz, mas você só vai estar no momento de dificuldade? Não, esteja no momento bom também. Deus gosta de celebrar a vida. Celebrar, exatamente, celebrar. Gente, o culto hoje foi tão abençoado, a gente sente Deus. Eu quero Deus todo momento. E aqui, na comunhão, a gente sente Deus tocar, falar, nos levantar, nos restaurar, nos libertar e nos fortalecer. É isso. Amém, amém, ótima palavra. Por último... o pastor no final estava falando sobre testemunho, né? Seguir a Deus, seguir a Jesus e testemunhar através do nosso testemunho. Eu queria pedir para vocês nos deixar uma palavra sobre como a gente pode se livrar do medo de testemunhar, falar de Jesus, fazer discípulos, além daqui, das paredes da igreja, porque aqui é muito fácil, né? Mas quando a gente está lá fora, no trabalho, na faculdade, na escola, como a gente pode se livrar desse medo e seguir essa ordenança do Senhor? Eu quero falar primeiro. Ontem à noite eu vivi algo extraordinário. Não estava com vontade, estava com medo de fazer o que Deus tinha pedido para mim. Tinha tido uma tarde no plantão em um dos hospitais aqui, saí do plantão de capelania
às 18 horas da tarde, eu tinha recebido uma solicitação para ir em outro hospital, que era às 18 horas, e era pertinho, eu ia sair de um e entrar no outro. Aí a família falou assim, pastor, a gente só vai chegar às 20 horas. Eu falei, caramba. E o pedido era bem diferente. A família tem ainda um familiar em morte iminente no hospital, em outro, e o hospital tinha chamado toda a família para se despedir. E a família falou assim, pastor, o senhor pode estar com a gente naquele momento em que a família vai se despedir? E assim, não é o melhor lugar para a gente estar, né? E eu tava assim, ela falou, ó, vou chegar às 20 horas. Aí eu tive de ir para casa, tava sem carro, e aí tive de ir em casa, voltar, aí eu tomei o banho e tal, e voltei. E aí eu falei, caramba, aí a minha esposa falou assim, pô, você vai pro hospital para encontrar alguém que vai morrer? Que situação triste, né? Gente, Deus desceu assim de uma maneira tão grande no local. Aí é aquela coisa, né? A gente se disponibilizar para Deus, ser instrumento nas mãos de Deus. Às vezes a gente não quer ir, às vezes a gente não sabe nem o que vai falar. E lá, sim, realmente, a pessoa estava em morte iminente, a família da Serra desceu. E ali eles falaram, pastor, a gente está aqui para receber de ti uma palavra. Eu falei, ô Jesus, tenha misericórdia, fala, me usa, e assim, me transforma aqui. E assim, vou ser bem rápido. O que aconteceu? Estavam afastados da igreja, voltaram, os filhos da paciente, o genro era pastor e ela é capelã, lá na cidade dela, estavam em processo de divórcio. Ela foi e relatou assim, ó, a gente está se divorciando, mas nesses meses o meu companheiro que está se divorciando tem andado comigo, eu quero aqui perdoá-lo, quero estar com ele, e eu desisto do divórcio. E ele falou assim, foi bom caminhar contigo nesse tempo, eu vejo que ainda posso andar contigo, e ali foi uma sinalização ali de fim de divórcio. E o neto e a esposa estavam ali, ele falou, e a gente também não está na igreja, que a gente se mudou, eu canto, ela canta, e a gente também quer voltar. Eu falei, Jesus, o que isso está fazendo? Aí Jesus falou, cultua, louva. Eu falei, gente, vamos cantar, vamos cultuar, vamos... E assim, aonde tinha morte, Deus trouxe vida. Aonde era um momento de escuridão, Deus trouxe luz. E sabe o que aconteceu? A paciente não morreu, tá viva lá. Aí falei, então assim, cara, assim, ser instrumento é só se disponibilizar. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar temeroso. Fala assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me, e Deus te leva. E quando Ele te leva, Ele te usa. E quando Ele te usa, Ele te empodera. E quando Ele te empodera, Ele te dá autoridade. E aí você só deixa acontecer. Então, depois de tudo isso, só me resta dizer para você, abra sua boca e dê seu testemunho de vida, sem medo. Eu vivo celebrando a vida, o 12º passo é transbordamento e servir ao outro. E a gente serve com o nosso testemunho de vida. Fale de você, da sua história com Deus. E você vai perceber o quanto outras pessoas podem ser impactadas pelo fazer de Deus. Amém. Eu me despeço por aqui, porque o nosso horário já está acabando. Ah, que pena, eu quero falar mais. E aí, como a gente ainda não tem 25 minutos para poder estar aqui, porque você ainda não fez toda a divulgação e o pleito para que isso acontecesse, a gente está chegando ao fim do nosso encontro e eu agradeço muito a Rebeca e a todos vocês por essa oportunidade de servir a Igreja Digital. Amém. E assim, gente, você pode conhecer mais do Celebrando, do CCH, lá na Igreja Digital. Você pode conhecer mais da capelania, né, dos trabalhos que nós temos. Procura aí, interage com o pessoal, vê nas redes sociais. Eu quero abençoar a tua vida, que Deus abençoe você, abençoe teu lar, que Ele use você aonde quer que Ele quer usar você. Se disponibiliza, né, pastor Roberto? E eu queria orar pela sua vida. Orar pelo teu lar, pelo teu trabalho, pela tua saúde. Nós vimos muita gente interagindo, né? Por questão de enfermidade. Que Deus te fortaleça, que Ele renove em você a esperança, que você possa descansar nos braços de Deus. Vamos orar então, todos juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor concede a nós. Mais uma oportunidade, Deus, de experimentarmos o teu cuidado, o teu sustento e o teu amor sobre nós. Muito obrigado, Deus, porque em nossa cidade temos a liberdade, ó Deus, de cultuar-te. Alcance, ó Deus, aquelas pessoas que estão assistindo, ó Deus,
pela igreja digital. O Senhor conhece o coração de cada um, a realidade de cada um. Foi pontuado aqui, ó Deus, no chat durante o culto, muitas pessoas com pedido de enfermidade. Pedimos que o Senhor toque nessas pessoas, ó Pai. Nós cremos no Teu poder, ó Deus, na Sua misericórdia, que as pessoas sejam curadas, restauradas, restabelecidas em sua saúde, ó Pai. Levante pessoas ao lado delas, leve pessoas, Teus anjos, ó Pai, que elas sintam, ó Deus, o Teu cuidado e o descansar em seus braços, que são fortes, mas também são ternos, ó Pai. Traga a nós, ó Deus, a alegria em viver para glorificar o Teu santo nome. E que sejamos, Senhor, em Suas mãos, instrumentos de bênção na vida dos outros, ó Pai. Sim. Continue conosco nesse restante de dia. Nos dê, ó Pai, uma tarde bacana, abençoada, ó Deus, feliz, ó Deus, e que à noite possamos estar aqui para glorificar o Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Obrigada, gente. Até mais tarde, às 7 estamos aqui novamente. Amém. Volta, tá? Volta. Tchauzinho. Verdade.